meu irmão, minha irmã. Hoje é quarta-feira da quarta semana do tempo da Quaresma e nós vamos ouvir o Evangelho de Jesus que está em São João, capítulo 5, versículos de 17 a 30 e diz assim: Naquele tempo Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Em verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade, eu vos digo, está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim, como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós temos hoje diante de nós um evangelho onde Jesus nos apresenta que haverá um julgamento. Deus irá julgar, o próprio Jesus irá julgar. Um dia, todos nós passaremos pelo julgamento diante de Deus. A palavra é muito clara. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Então, meus queridos, a vida é um jogo, é um drama, é uma possibilidade de passar da morte para a vida através da palavra de Deus, para que no dia do nosso julgamento nós possamos ressuscitar para a vida eterna e não para a condenação eterna. E quando a gente se depara com a palavra de Deus, quando a gente vai crescendo na fé, a gente amplia, a gente se esclarece, ilumina a nossa inteligência a respeito do que é fazer o bem e do que é fazer o mal. Muitas pessoas têm uma visão tão reduzida do eu não faço mal para ninguém, do eu faço bem para alguém. Esse fazer o bem ou fazer o mal que traz a ressurreição para a vida ou a condenação, esse fazer o bem é toda a nossa vida e todo o nosso ser embasado, sustentado, inspirado, guiado, iluminado pela palavra de Deus em todas as áreas da nossa vida. Por isso a importância da gente crescer na palavra, senão a gente pode estar muito iludidinho que a gente só faz o bem e não faz o mal. Viver no pecado é fazer o mal. Mas esse evangelho então diz para nós, Jesus nos apresenta que é preciso passar da morte para a vida. E o que é estar morto? Estar morto é estar sem a fé, é estar fora da comunhão com Cristo. E a vida é estar com Cristo e isso vem pelo dom da fé. Olha o que disse aqui o versículo 24, em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Meus irmãos e irmãs,
precisamos aprender a ouvir a palavra de Deus. E como é difícil para a gente ouvir a palavra. Muitas vezes está entrando por um ouvido, saindo pelo outro, mas ouvir, ser tocado, tomado, confrontado, questionado, animado por essa palavra, ouvir de verdade o que Jesus fala, o que a igreja ensina, a palavra que é pregada e proclamada. Quando você escuta de verdade, olha que lindo, você possui a vida eterna e não vai ser condenado, pois já passou da morte para a vida, já nessa vida. Esse é o poder do Evangelho, da Boa Nova, tirar você da morte, da ignorância, do desânimo, da tristeza, do desespero, das ilusões tantas que essa vida nos apresenta. Tudo isso é viver morto, mesmo estando vivo. Mas aí você passa da morte para a vida. Quantas pessoas a gente conhece que não foram nascidas nem criadas na igreja, na palavra de Deus, mas que depois de velho, graças a Deus, toma rumo, se converte e vão dizer: Padre, meu amigo, minha amiga, hoje sim eu vivo, saio da morte para a vida. Talvez você que está ouvindo esse áudio, vendo esse vídeo agora, talvez você está morto, mesmo estando vivo, porque a tua vida não está sustentada em nada daquilo que é Deus, nada daquilo que é o Evangelho. E aí você começa a experimentar dentro de você um sentimento até de morte, é um vazio. Saia da morte, venha para a vida. A vida é Jesus e a sua palavra. E aí então, o que é preciso para a gente ouvir essa palavra que tem o poder de nos tirar da morte? É preciso estar morto. É um paradoxo isso, Mas foi Jesus que disse: eis que vai chegar a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que a ouvirem viverão. Por que é que muitas vezes a gente não escuta a voz do Filho de Deus? Porque nós estamos vivos, muito vivos, vivos demais. É tanta coisa para fazer, é tanta coisa para buscar, é tanto prazer para desfrutar, porque nós estamos vivos. É tanto sonho, é tanta ambição, que a voz do Filho de Deus já não entra. Quem é que vai ouvir a voz do Filho de Deus? Aqueles que estão mortos. Quaresma, tempo de morrermos para nós mesmos, de matarmos em nós o homem velho, pecador. E quando você morre para você, a palavra diz: os mortos ouvirão. Quem está morto para si mesmo, quem quer matar a si mesmo naquilo que é pecado em si mesmo, esse consegue ouvir a voz de Deus. E será que nós, e podemos até estar dentro da igreja, não estamos vivos demais para esse mundo, a ponto de já não ouvir a palavra, de já não ouvirmos a voz de Jesus que nos fala de tantas formas? Então, meus queridos, peçamos a graça hoje de morrermos para nós mesmos. Quem morre para si mesmo está aberto para a fé, e quem se abre para a fé passa da morte para a vida, já nessa vida, porque o céu, a gente já desfruta dele aqui, do reino, da presença de Deus, até que um dia a gente chegue no dom e na graça e na alegria da vida eterna. Deus abençoe o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.